Olá, tá começando aqui mais um Macro Review, podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta segunda, 11 de abril, nossa equipe econômica analisa a inflação brasileira de março, que veio alta e surpreendeu o mercado, a economia americana, que vai precisar de altas de juros mais agressivas, e a trajetória do dólar. E aí, a moeda americana vai cair ainda mais ou vai subir? A inflação brasileira não para de surpreender. O IPCA, que é o principal índice que mede a variação de preços do Brasil, subiu 1,62% em março, bem acima do que o mercado projetava e do que nós mesmos prevíamos. A principal razão para essa forte alta está na gasolina, que teve um aumento bem superior ao esperado. A alta do combustível foi de 6,95%, enquanto nossa estimativa era de 5,7%. Essa surpresa no resultado de março muda um pouco o jogo. Na quinta-feira passada, a gente já tinha revisado para cima nossa projeção para o IPCA de 2022, saindo de 6% e indo para 7,2%. Agora é possível que na próxima revisão a gente tenha que jogar esse número para cima ainda mais. Para entender no detalhe o que está ocorrendo com os preços, vale olhar com atenção para a trajetória dos bens industriais e dos serviços nos últimos 2 anos. A pandemia interferiu em cheio nesse caminho. Se de um lado o consumo de serviços caiu, já que salões, hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos fecharam as portas, de outro houve elevação no consumo de bens manufaturados, e isso num momento de caos logístico e crise nas cadeias produtivas globais. Só para refrescar nossa memória, vamos lembrar que indústrias mundo afora interromperam suas atividades, portos ficaram sobrecarregados, com navios cheios de mercadorias parados por conta de casos de Covid na tripulação, por exemplo, e ainda faltam, aliás, insumos como chips e semicondutores para iniciar a produção de diversos bens. Recuperar-se desse baque não tá fácil. As ondas seguintes da pandemia trouxeram de volta parte das restrições e agora, quando parecia que o trem estava levemente voltando aos trilhos, vieram 2 surpresas: a guerra na Ucrânia e a alta de casos de Covid na China. O que a gente vê à frente é uma inflação que vai custar a ceder. No setor de serviços, os preços também estão altos e o quadro é de inércia inflacionária, quando os preços são afetados pela inflação passada. Sabe quando a escola vai ajustar a mensalidade e olha para a inflação passada para definir o tamanho do aumento? É tipo isso. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 11,30%. Eu não sei vocês, mas eu olho para esse número e fico um pouco aflita. E se continuar assim? Melhor perguntar para a Cláudia Moreno, nossa economista responsável por Brasil, o que o futuro próximo nos reserva. Nayara, tem muitos fatores que não estão ajudando, como você falou. Mas nem tudo está perdido. Apesar da surpresa do dado de março, a gente ainda vê a inflação desacelerando à frente. Isso porque o Banco Central tomou medidas recentemente para conter maiores altas inflacionárias e, assim, manter as expectativas do mercado ancoradas. E o que o BC fez? O BC aumentou a taxa de juros. E uma taxa de juros mais alta ajuda a desaquecer a economia, ajuda a reduzir a demanda, o que consequentemente limita a alta dos preços. Juros mais altos também atraem capital externo. E isso traz o dólar um pouco mais para baixo. E qual que tende a ser o resultado disso? Uma inflação menor, Nayara. Ufa! Assim esperamos, Cláudia. Vou te cobrar, viu? A Cláudia falou aí de um dólar um pouco mais para baixo, mas é isso, gente, um pouco mais para baixo em relação ao que a gente previa. Não é que a moeda americana vai ficar super barata, não. O dólar vai seguir num patamar histórico ainda elevado. Para a gente entender isso, vamos só recuperar aqui a trajetória da moeda. O dólar fechou o primeiro trimestre de 2022 com a menor cotação em relação ao real em 2 anos, R$ 4,74. Um fator de peso que contribuiu para essa queda foi a forte entrada de capital estrangeiro no Brasil, que é um movimento estimulado tanto pela alta dos juros no país quanto pelo aumento no valor das commodities. Como grandes fornecedores de matérias-primas que somos, passamos naturalmente a receber um volume maior de dólares. Mas essa valorização do real encontra obstáculos claros à frente. O primeiro é o risco fiscal. A dívida líquida do setor público brasileiro, que vem caindo desde o pico que alcançou na pandemia, deve voltar a subir no fim do ano. Importante lembrar que a correlação é direta. Dívida alta puxa o dólar para cima, já que espanta o investidor.
O segundo obstáculo está no aumento dos juros e na retirada de estímulos monetários nos Estados Unidos, o que fortalece o dólar ante outras moedas. Por essas razões, a gente acredita que o real vai voltar a se depreciar no futuro próximo. Nossa projeção é que a moeda americana termine o ano de 2022 em R$ 5,00 e feche 2023 em R$ 5,40. Antes, a gente achava que ela ia fechar 2023 em R$ 5,70. Vamos falar agora de Estados Unidos. A tarefa de frear a inflação americana foi um dos assuntos que dominaram o debate econômico nos últimos dias. Depois de anunciar em março o aumento dos juros pela primeira vez em cerca de 3 anos, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, deu indícios de que, para conter a alta dos preços e o superaquecimento do mercado de trabalho, ele pode ser mais agressivo nos próximos aumentos. Vários diretores da instituição acreditam ser adequado elevar a taxa de juros da economia americana em 0,5 ponto percentual em uma ou mais reuniões ao longo do ano. Isso segundo a ata da reunião mais recente divulgada pela instituição. O documento mostrou que muitos já queriam um aumento de 0,5 ponto no mês passado, inclusive. Mas a escolha acabou sendo de uma alta de 0,25% em razão das incertezas provocadas pela guerra na Ucrânia. O Banco Central americano também sugeriu que vai começar a reduzir seu balanço patrimonial em maio, diminuindo assim a quantidade de títulos que ele tem na carteira. Na prática, isso significa retirar estímulos da economia. Vale notar que hoje os Estados Unidos amargam a maior inflação do país em 40 anos. O núcleo da inflação, que exclui os itens mais voláteis, subiu 5,4% no acumulado de 12 meses até fevereiro. Esse é o dado referente ao índice de preços de gastos com consumo, o que eles chamam de PCE. Até pouco tempo atrás, a percepção das autoridades monetárias era de que o ritmo acelerado da inflação nos Estados Unidos era algo temporário e resultante da pandemia. Mas a trajetória ascendente, como vemos, está persistindo. E a guerra na Ucrânia reforça essa tendência. Saindo dos Estados Unidos e indo para a China, o assunto agora é coronavírus. Os casos de Covid bateram recorde na China nos últimos dias. Os registros diários chegaram a passar de 20 mil, número que é 4 vezes maior do que o que a gente viu no início da pandemia. Xangai, que tem 25 milhões de habitantes e concentra quase 90% dos novos casos, entrou em lockdown. A cidade é considerada o centro financeiro do país e abriga o maior e mais movimentado porto da China. Há relatos de demora na carga e descarga de produtos. Esse desafio na logística interfere na produção de insumos fundamentais para a fabricação de diversos bens na China e no resto do mundo. Esse quadro renova as ameaças às já abaladas cadeias globais de produção. Isso pode afetar o crescimento global e trazer mais pressões inflacionárias à frente. E para fechar, vamos agora de agenda. Na semana que começa agora, a gente vai estar de olho em novos dados de inflação nos Estados Unidos. Vai ser divulgado por lá o índice de preços ao consumidor. A previsão é de uma alta para esse dado por conta, entre outras coisas, dos preços de energia, por conta das rupturas nas cadeias globais de suprimentos e por conta do mercado de trabalho aquecido, com salários subindo e consumo elevado. E no Brasil a gente vai acompanhar a divulgação da pesquisa mensal de serviços e da pesquisa mensal de comércio. A expectativa é de que o resultado de ambas as pesquisas apresente alta, mais consumo de serviços e mais vendas no varejo. Junto com o dado passado de produção industrial, que veio melhor do que o esperado, esses números vão ajudar a gente a ter uma ideia do desempenho do PIB. Vamos ver se temos surpresas por aí. É isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a você que ouviu a gente. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank é o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. Uma boa semana para você e até a próxima!